Olá! Quando falamos que alguém é elegante, imaginamos uma pessoa dotada de várias características que faz com que ela se saia bem em todos os contextos. Isso é uma verdade. Mas normalmente também pensamos que, uma pessoa com roupa e acessórios de grife, em um contexto de sofisticação, não tem como não ser elegante. Se isso fosse uma verdade, nós não teríamos uma personagem que fez tanto sucesso de humor que tinha o enunciado: causa de que dinheiro eu tenho, só me falta meu glamour. E até o final desse vídeo eu vou provar para você que mesmo a pessoa sem recurso financeiro pode sim ter um comportamento elegante. Eu sou Maria Nilde e esse é o nosso Viva com Lucidez. Sejam bem-vindos! Antes de iniciar a nossa conversa, eu gostaria de observar que você não tem nenhuma obrigação de ser elegante. Você pode ter aí outros atributos que fazem de você também uma pessoa admirável. Combinados? Então vamos ao nosso assunto de hoje. Afinal, o que é ser elegante? Lembram que lá no início do vídeo eu falei que uma pessoa elegante, ela possui várias características que compõem a elegância? Então, só que essas características, elas são regidas por princípios. E quais seriam esses princípios? A gente vai começar aqui pela descrição. A descrição vai perpassar por tudo, comportamento, fala, entre outras coisas. Não dá para abordar tudo aqui nesse vídeo, mas vamos falar da nossa comunicação, que vai envolver aí a fala e a expressão corporal, a expressão facial. Eu acho que se a gente conseguir compreender isso, a gente já dá aí um grande avanço. Vamos lá? Na nossa fala, se nós conseguirmos prestar atenção e nos conter em relação às perguntas, a gente já fica bem. E às vezes não é nada invasivo, mas, por exemplo, na rua, você encontra alguém e você diz: oi, fulano, como você está? Como vai fulano de tal? Ou fulano de tal. A pessoa, às vezes, nem faz mais parte da família. Nilde, então eu posso perguntar pela mãe, pelo pai, pelo filho, porque são sempre parentes. Mas vamos supor que o filho naquele momento esteja passando por um problema difícil e a pessoa vai ter que ali achar uma forma de falar sem fazer exposições. Ou então a mãe, o pai, dependendo da idade, nem está mais aqui nesse plano. Então, pessoal, vamos retirar as perguntas do nosso discurso. Você ainda está trabalhando em tal local? E aí a pessoa tem que dar satisfações aí da sua vida e às vezes a pessoa se atrapalha, se acha na obrigação de dizer o porquê e sem querer a nossa conversa se torna um contexto incômodo para outra pessoa. Sobre a expressão facial e a expressão corporal, que também devem ser comedidas. Por quê? Quando nós falamos de algo desagradável, a tendência é que a gente faça uma expressão facial muito fechada, aborrecida. E se nós estivermos ali no local público, a pessoa vai achar que a gente está discutindo com a pessoa com quem estamos falando. A expressão corporal, idem. A nossa tendência é termos movimentos muito bruscos, a gente costuma apontar o dedo para a pessoa e, novamente, se estiver no local público, vai ter a mesma impressão. E se estiver num contexto que não seja público, seja só você e a pessoa, às vezes a pessoa não está naquele clima, ele nem imaginou que você fosse conduzir a conversa para algum assunto que trouxesse um sentimento de aborrecimento. E também nos contextos bons. Se nós não tomamos conta dessa expressão facial e dessa expressão corporal, a nossa tendência é a gente rir demais. A pessoa fica esperando você falar e você só ri. Ou então você se joga para trás para dar uma gargalhada. Ou então porque você está muito feliz, você abraça a pessoa sem ela estar esperando. E aí você deixa a pessoa muito vulnerável aí ao teu comportamento, se tornando um contexto também não muito agradável. Sobre o volume de voz, sem muitos comentários, né, gente? A nossa voz deve ser projetada. Então, só com quem eu falo, essa pessoa pode e deve ouvir o que eu estou falando. Quando a gente amplia a voz, às vezes está num ambiente que há mais pessoas, principalmente em contexto de trabalho. Então, as pessoas estão concentradas nos seus afazeres e se você amplia muito a tua voz, você desconcentra as pessoas que também podem estar ao telefone ou algo parecido. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção também é para alguns termos. Não se trata, gente, de superstição e nem nada disso. É só porque tem algumas palavras que elas trazem um peso muito grande para o discurso. Por quê? Porque elas são muito extremas. Então, por exemplo, desgraçado, miserável, né? E às vezes você pode aí substituir por algo melhor. E às vezes isso está até dentro do hábito da pessoa. Ela vai contar uma piada e se refere às pessoas e ao contexto, aos contextos dessa forma. Ressalvo, você não está proibido de utilizar essas palavras, mas se você preza aí por um discurso ameno, elegante, sutil, essas palavras devem ser evitadas para tornar o seu discurso um pouco mais leve. O segundo princípio seria a distinção entre educação e diplomacia. A educação
É aquele kit básico, com licença, por favor, muito obrigada. A diplomacia, ela vai exigir um pouco mais da inteligência emocional. Porque às vezes a pessoa fala uma coisa que você não gosta e você teria uma resposta que a pessoa mereceria ouvir. Mas por você estar, às vezes, na presença de outras pessoas, vai causar ali um constrangimento, que a gente chama de climão, né? Que se chama aí hoje em dia. E para não causar esse clima desagradável, a gente tem duas saídas. Uma delas é a que eu mais gosto, que é o silêncio. Mas também é a que mais desagrada, né? As pessoas dizem, como assim? Eu vou levar desaforo para casa. Ou então, a pessoa vai falar o que quer e não vai ouvir o que não quer. Então tá, você pode responder. Mas que você responda com algo que encerre o assunto ali. Por exemplo, fulano, essa é a sua opinião. Pronto, você já falou que não concorda. E você já encerrou o assunto. Só a título de esclarecimento. Quem fica em silêncio, gente, deu uma resposta. Eu não quero continuar com esse assunto. Quem te conhece sabe que você não se agradou do que foi falado, mas você é educado e não quer dar continuidade àquele diálogo. Então não fique achando que porque você ficou em silêncio, você engoliu o desaforo, ok? O terceiro princípio tem a ver com o nosso canal, que é Viva com Lucidez. E eu gostaria que vocês interpretassem essa lucidez como sinônimo de sobriedade. E o que seria isso? É quando a gente dá às coisas, se não uma dimensão exata, mas pelo menos próxima do que elas realmente têm. Então, às vezes, a gente dá uma dimensão muito grande para as coisas boas e também para as ruins. Gente, eu gosto muito do termo é só. Isso quer dizer desprezo? Isso quer dizer desconsiderar? Não. É para que a gente coloque a nossa emoção num ponto de equilíbrio. Vou dar aqui um breve exemplo de uma pessoa. É um pai que foi buscar o buquê da filha no dia do casamento. Ele foi com a filha mais nova. E quando chegou lá, o buquê não estava pronto. E a irmã ficou extremamente estressada e ele virou então para essa filha que foi com ele e disse: Fulano, não adianta você ficar estressado. Você vai estressar o rapaz e ele não vai dar conta de terminar aqui, de fazer e a gente levar em tempo para o casamento. Assim aconteceu. O rapaz fez o buquê, foi um erro, foi uma falha. Nós temos o hábito de trazer para o nosso discurso uma frase que eu não gosto, né? Ah, mas quando eu estou com a razão, e aí, porque você está com a razão, você vai destratar as outras pessoas, você não vai considerar que as pessoas são passivas de erro, né? Então, a gente perde também a medida aí. E o final foi que o buquê ficou pronto, ele levou, a noiva nem ficou sabendo que não estava pronto, ficou sabendo depois, e deu tudo certo. Era só um buquê, era só um dia de casamento. Não dá para a gente abordar num vídeo todos os princípios aí da elegância, a gente teria aí o princípio também do acolhimento, né? Mas eu acho que esses três aí que nós trabalhamos já dá para a gente ter uma direção. Você pode estar pensando, Nilde, será que eu, do jeito que eu sou, está tão distante disso aí, eu consigo um dia me tornar assim? Eu tenho uma boa notícia. Sim, o nosso comportamento ele é educável, mas você não vai dormir de um jeito e acordar de outro. Nós falamos lá no início do vídeo que a elegância é regida por princípios. Então, conforme você internaliza esses princípios, não vai sobrando espaço para o que antes você achava muito importante. E essa mudança vai fazendo com que reflita no seu comportamento e você pode se tornar aí sim uma pessoa muito elegante. Eu tenho uma excelente notícia agora. Nilde, a pessoa elegante, ela nunca vai cometer gafes? Sim, vai cometer. Porque somos humanos, às vezes a gente perde a medida, às vezes é levado por um impulso, faz uma pergunta que não deveria fazer, fala sobre algo que não deveria falar. Só que isso é uma exceção. Tanto que a pessoa que conhece essa pessoa considerada elegante, nem vai levar em consideração, porque sabe que foi ali uma exceção, não faz parte do comportamento dela e ela já alcançou um status de pessoa elegante. E o que não pode? O que não pode, gente, é a gente ter aí um comportamento, isso aqui é elegante, eu vou fazer, mas você não tem esse princípio concebido. E aí você vai se tornar uma pessoa oscilante. Ora, você é uma pessoa extremamente polida, mas você não sustenta esse polimento, porque isso não é um princípio seu. E cumprindo a promessa de que eu provaria que condição financeira não tem a ver com elegância, vou dar um exemplo de uma amiga minha que foi ao setor de uma empresa que ela trabalha, porque ela tinha uma reunião. Chegando lá, estava havendo uma confraternização daquele setor entre os funcionários, não com a pessoa que iria atendê-la. A secretária recebeu-a e deixou ali esperando. E ela ficou meio sem graça, ela disse, não podia nem voltar outra hora porque conta do horário.
E ela ficou deslocada, todo mundo se confraternizando e ela ali na sala de espera. Chegou uma servente e disse para ela assim: a senhora aceita um cafezinho? Gente, as pessoas que estavam ali têm uma profissão hierarquicamente mais elevada que a servente. Deve ganhar um salário também melhor que a servente. Mas quem foi que teve um comportamento elegante? A servente. E aí ela partiu do princípio do acolhimento, que ela não teve das outras pessoas. Ela teve o atendimento, mas não teve o acolhimento. Segundo exemplo é de uma conhecida que fazia um tratamento médico e ao final esse profissional médico encaminhou-a para uma outra especialidade. Não disse qual profissional, só que ela teria que procurar uma outra especialidade para dar continuidade ao tratamento. Quando ela encontrou o profissional, era uma médica, e essa, num contexto ali de diálogo, ela conversando que fez o tratamento de tal patologia com o doutor fulano, por sinal uma pessoa muito elegante, e a médica disse assim: ah, você era paciente do doutor fulano? Ele foi meu professor na universidade, ele foi professor de cirurgia geral. E ela disse assim: ele é uma leite, né? E aí, olha que interessante. A paciente, essa minha conhecida, teve uma relação com esse profissional de paciente. A médica teve uma relação com esse profissional de aluna. Mas as duas identificaram um ponto comum nele: a elegância. Percebem que de uma servente a um médico, a elegância é um ponto que não passa desapercebido. E é possível aos dois. Nilton, nosso canal vai ser sobre elegância? Não, nosso canal é sobre o universo feminino. Aproveitando só que a gente já está nesse contexto de elegância, semana que vem nós vamos falar sobre como ser elegante em um primeiro encontro amoroso. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, acione o sininho para o YouTube te avisar e eu te espero aqui semana que vem. Um grande abraço para você!